Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Victor Hugo Toro, maestro da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje, teremos protagonistas femininas em dramaturgias do século XIX, leitura e reflexão com Roberta Postale. Curta o nosso canal e compartilhe também. XIX, cada uma e que representa uma escola literária. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas, especialmente sobre as personagens principais, que cada uma, à sua maneira, representa a sua época, a sua sociedade e a escola literária da qual o texto pertence. Eu vou começar falando sobre A Dama das Camélias. Esse é um texto que pertence ao romantismo. Ele foi o primeiro movimento democrático, vamos dizer assim, dentro das artes, porque ele tinha essa questão da liberdade individual e da individualidade artística. Então, a quebra daquelas regras de uma academia, né? E no teatro, antes, né, na França, o classicismo francês tinha muitas regras para os textos, então tinha a questão de unidade de tempo, unidade de ação, unidade de espaço, e aí os românticos vieram para quebrar isso, né? Então, os textos passaram a ter mais liberdade na sua forma e no seu conteúdo. E também o mundo interno dos personagens passaram a entrar em cena. Então, os sentimentos, os sonhos, os desejos, os medos. E aí, vou falar alguma obra. A Dama das Camélias é um texto francês. Ele foi escrito pelo Alexandre Dumas filho de Alexandre Dumas pai. Alexandre Dumas pai, no caso, é o autor de Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo. Camélias foi escrita, primeiramente, enquanto um romance, em 1848. Em 1851, ela foi adaptada para o teatro. Somente no ano seguinte, que foi encenada, por conta de censura. Vamos à obra, então. A Dama das Camélias é um texto romântico que fala sobre a história de um amor proibido entre uma cortesã luxuosa e um jovem de uma família decente, um jovem de família, vamos dizer assim, de 18 anos que se apaixona por ela, por meio de um amigo seu que vai à casa dela. E aí os dois se conhecem nesse dia desse jantar. Então eu vou ler para vocês, eu e o Vinícius vai ler comigo, o primeiro diálogo dos dois. Então, como está se sentindo? Ah, é o senhor? Estou melhor, obrigada. Aliás, eu já me acostumei. Está se matando. Quem me dera ser seu amigo, seu parente, para não a deixar fazer o que está fazendo? Não ia conseguir nada. Pronto, vamos. Mas o que é que há? Não posso continuar vendo isso. Como o senhor é bom. Veja, os outros nem se incomodam. Os outros não gostam da senhora, como eu gosto. Ah, é verdade. Ia me esquecendo desse grande amor. Está achando graça? Deus me livre! Ouço a mesma coisa todos os dias. Já não acho mais graça. Pois seja. Mas será que este amor não merece uma promessa? Que promessa? De se tratar. Me tratar? Será que é possível? Por que não? Mas se eu me tratasse, eu morreria, meu amigo. O que ainda me sustenta é a agitação da vida que levo. Me tratar. Isso é bom para as moças de sociedade, as que têm família e amigos. Mas nós, quando não servimos mais nem para o prazer, nem para a vaidade de ninguém, somos postas de lado. E as noites sem fim sucedem os dias sem fim. Eu sei disso. Estive de cama 2 meses. Depois de 3 semanas, ninguém mais vinha me ver. Eu sei que não significo nada para a senhora, mas se quisesse, Margarida, eu a tratava como um irmão, ficava sempre ao seu lado e havia de curá-la. Quando as forças voltassem, podia, se quisesse, retornar à vida que leva.
mas tenho certeza de que então ia preferir uma existência mais calma. Fica sempre terno quando bebe? Você não tem coração, Margarida? Coração. É a única ameaça de naufrágio na travessia que estou fazendo. E essa cena continua. A Margarida, ela é resistente ao Armando de primeiro momento, porque ela sabe que na condição dela de cortesã, ela não pode se apaixonar, porque na sociedade que ela vive, ninguém vai se casar com ela, ninguém vai admitir ela em alguma família. Então, ela faz essa promessa de não se apaixonar por ninguém. E ela realmente não se apaixona por ninguém, até conhecer Armando, se apaixona por ele também. Mas até isso acontecer, ela tem muitos momentos de um conflito interno. E aqui entra a questão do romantismo, né? Então, é colocado em cena o conflito interno dela. Então, ela tem alguns solilóquios em que ela fala: ai, será que eu me rendo a esse amor? Será que eu posso? Mas uma mulher como eu, né? Então, ela tem medo disso não dar certo. Então, no primeiro ato, ali. No segundo ato, o segundo ato passa esse plano, o planejamento disso, e no terceiro ato é a realização disso. Então, no terceiro ato, os dois estão na casa de campo, com dois amigos com ela. O pai do Armando, ele representa a sociedade. Então, ele vem para ser uma força contrária à realização dos desejos da Margarida. E agora eu vou ler uma parte de uma resposta que ela dá a ele, que ele vai conversar com ela e pede para ela abandonar o Armando. Filho dele viver com um lugar reservado à virtude, que importa se está apaixonada? Pode dar a prova que quiser dessa paixão. Ninguém acredita. E é muito justo. Por que coração? Por que futuro? Que quer dizer com essas palavras? Olhe um pouco a lama do passado. Que homem lhe chamaria de esposa? Que criança lhe chamaria de mãe? O senhor tem razão. Quantas vezes, cheia de terror, eu me dizia tudo o que acabo de ouvir. Mas como falava comigo mesma, não me escutava até o fim. Agora vejo que era verdade, porque o senhor é quem está me dizendo. É preciso obedecer. Falou em nome de seu filho, em nome de sua filha. Foi muito generosidade sua invocar esses nomes. Pois bem, um dia o Senhor dirá a essa moça, tão linda e tão pura, pois é a ela que estou sacrificando a minha felicidade. O Senhor dirá a essa moça que havia uma vez, em algum lugar, uma mulher que só tinha uma esperança, um pensamento, uma alegria, que à invocação do seu nome renunciou a tudo, e esmagou o coração com as próprias mãos até morrer, porque eu vou morrer, talvez, e Deus me perdoe. E o realismo, ele vem como um contraponto ao romantismo para procurar dar um retrato mais real da vida, menos idealizado. Então, os personagens já não são tão ideais, já não são tão perfeitos, aparecem as falhas humanas, aparecem questões sociais, tem um olhar mais crítico. E o que concorreu a favor do realismo foi o que influenciou muito, foi a questão da evolução tecnológica que o teatro foi ganhando com a passagem do tempo no século XIX. Então, veio a energia elétrica, a iluminação passou a ter um papel artístico, não só para que as pessoas vejam, mas ela passou... e tem a possibilidade de criar ambientes, de criar atmosferas, a gente pode fazer noite, a gente pode fazer dia, a gente pode fazer o interior de uma casa. Então, os cenários pintados deram lugar a ambientações mais reais mesmo. Então, isso influenciou muito no desejo dos artistas de retratarem a vida no teatro. E o naturalismo, já vou falar junto, porque o naturalismo é um ir a fundo nas propostas do realismo. Casa de Bonecas, ela foi escrita pelo Ibsen. O Ibsen, ele nasceu na Noruega, em 1828, e morreu em 1906. O Ibsen é um nome muito forte do teatro realista moderno. Ele influenciou muitos autores, inclusive o próximo autor do próximo texto que eu vou falar. Ele é autor de Um Inimigo do Povo,
que aliás é um texto muito interessante para a gente ler nesse momento que a gente está vivendo agora. E o Ibsen, ele tinha uma questão muito crítica na sua sociedade em relação ao indivíduo. Então, a valorização do indivíduo, a consciência de si e a consciência de que eu tenho voz, eu posso falar sobre o que eu estou vendo e eu tenho voz para isso. Então, ele valoriza a individualidade. E Casa de Bonecas, apesar de ter sido muito vinculada à questão da liberdade da mulher, o que o Ibsen quis com esse texto, assim, é a questão da liberdade humana. Então, ele faz uma crítica nesse texto às convenções da sua sociedade, no caso, o casamento aqui, né, que é um casamento de fachada e que cai por terra no final do texto. Casa de Bonecas é um texto sobre um casal, que é Nora e Helmer. Helmer é um advogado que acaba de ganhar uma promoção no banco onde ele trabalha, ele vai se tornar o diretor do banco, e Nora é a esposa enfeite. Ela é um bibelô dentro da casa, é esse papel que ela representa. Então, ela tem um comportamento infantil, alheia às questões da sociedade, não conhece as leis, não conhece o mundo do trabalho, enfim, e vive para agradar o marido. E olhando assim para ela, lendo o texto, parece que ela está sempre dissimulando, sabe? Então, o marido está perto, ela está sempre se esforçando para ser agradável, se esforçando para que ele goste dela, e ele alimenta isso. Ele pede para ela dançar numa festa fantasia, ele fala, eu quero que você se fantasie de tal jeito, eu gosto quando você canta, eu não vou falar do meu trabalho para não cansar você, enfim. Então, ele mantém ela alienada do mundo. Então, ela é uma criança grande. Ela ainda não se comporta e não se vê, e não percebe que não se vê como uma mulher adulta. E para ajudar a visualizar isso, eu vou ler a cena inicial. Esse texto ele se passa em 3 dias, ele se passa na noite de Natal, no dia de Natal e no dia seguinte. Então, ele tem 3 dias de ação. Então, é dia de Natal, Nora chega. Obrigada, Yasmin. Tchau, obrigada. Ela chega e ela arruma a árvore, tá toda contente, porque agora o marido dela tem um emprego melhor, ele vai ganhar um salário melhor e ela pode gastar mais. E aí ele chega e tem esse diálogo. Tá pronto, Vini? Então vamos lá. É a minha cotovia que está cantando aí na sala? É ela mesma. É o meu esquilo que está saltitando por aí? Quando foi que o esquilo chegou? Agora mesmo. Venha cá, Torvald. Venha ver o que eu comprei. Agora estou ocupado. Você disse que comprou? Tudo isso? Minha perdoariazinha, andou jogando dinheiro fora de novo. Torvald, mas esse ano nós podemos relaxar um pouco. Esse é o primeiro Natal que a gente passa sem precisar economizar tanto. Mas você sabe que nós não podemos exagerar. Podemos sim, Torvald. Esse ano nós podemos exagerar um pouquinho, não podemos? Um pouquinho só. Agora que você vai ter uma ordenada enorme, vai ganhar muito, muito dinheiro. A partir do ano novo. E só recebo o primeiro pagamento depois de 3 meses. Até lá a gente pode pedir emprestado. Nora, sempre a mesma cabecinha de vento. Imagine que hoje eu peço um empréstimo de 1.000 coroas e você gasta tudo na semana do Natal, e aí na semana do Ano Novo cai uma telha na minha cabeça e eu morro. Que horror! Não fale assim. Mas imagine que isso pode acontecer. E aí? Se acontece uma coisa dessas, para mim é dar na mesma, ter dívidas ou não. E as pessoas que me tivessem emprestado dinheiro? Elas que se danassem. Gente que eu nem conheço. Ah, você é bem mulher mesmo.
Nora, falando sério, você sabe o que eu penso a respeito disso? Nada de dívidas, nada de empréstimos. Não há liberdade nem beleza numa vida baseada em dívidas. Nós dois aguentamos firme e com coragem até hoje. E é assim que deve ser por esse pouco tempo de dificuldades que ainda temos pela frente. Obrigada, Vini. Então, essa é a cena inicial e já dá para perceber, assim, como é que é a relação dos dois. Então, ai, minha cotovia. Obrigada. Minha cotovia, meu esquilinho. E ela super atende. Então, eu imagino, assim, ela com os pacotes do presente de Natal e vai. Ai, meu esquilinho, meu querido. E quando ela fala de se caso ele morre, ela pede dinheiro emprestado, ela só pensa na desgraça dele morrer. Ela não consegue, assim, ai, meu Deus, se eu pedir dinheiro emprestado, eu vou ter que pagar. Então, assim, ela é protegida, né, do mundo. Mas a Nora tem um segredo que ela não conta ao marido e que ela conta a uma amiga sua que vai visitá-la, uma amiga de colégio. Então, o que Nora fez? O seu marido, no passado, pouco tempo antes, ele ficou muito doente. E aí o médico disse que ele só se salvaria se fosse para uma viagem ao sul, para a Itália, né? Por causa do clima, só assim ele se salvaria. E aí ela pediu dinheiro emprestado para conseguir pagar essa viagem, porque os dois ainda não tinham. Então, antes dele ter essa promoção, esse novo emprego, eles tinham uma vida mais dura. Então, ela pediu dinheiro emprestado, o pai dela também estava doente, e aí ela pediu dinheiro a um advogado, que hoje a gente pode falar que é a mesma coisa que um agiota. Ela pediu dinheiro emprestado para um agiota. Fez essa viagem, e aí o que ela ficou fazendo todos esses anos? Economizando o dinheiro que o seu marido dá para ela administrar as despesas da casa para conseguir pagar essa dívida. Então, a Nora, ela tem essa encenação para o marido, mas por trás ela tem uma situação bem desesperada, que é todo o dinheiro que ele dá para ela, olha, aqui é o dinheiro para o Natal, aqui é o dinheiro para as crianças, para a roupa das crianças. Ela separa para os filhos e ela guarda uma parte para ela conseguir pagar essa dívida. E como ele não sabe, ele não pode ajudá-lo. E o dela se tornou o diretor nesse momento, e ele está ameaçado de perder o emprego, porque o marido ficou sabendo que no passado ele cometeu algum crime. Para que ela convença o marido de não demiti-lo, porque se ele for demitido, ele vai contar toda a verdade para o marido. E aí, a Nora, que achava que o seu problema era apenas financeiro, ela descobre que ela também cometeu um crime sem saber. A nota promissória desse empréstimo estava com a assinatura do pai. E aí, esse advogado fala para ela que o pai dela morreu dinheiro, mas por causa de um crime que ela cometeu, que ela não tinha ideia que ela tinha cometido um crime. Então, aí ela descobre que ela pode ser presa. Então, ele conta para ela isso que ela fez, da falsificação da assinatura, e ela diz assim para ele: não acredito. Uma filha não tem o direito de poupar aborrecimentos ao pai agonizante? Uma mulher não tem o direito de salvar a vida do marido? Eu não conheço bem as leis, mas estou certa de que devem existir leis que assegurem esses direitos. Como é que o senhor não conhece essas leis? O senhor que é advogado. O senhor deve ser um péssimo advogado. No final, tudo se resolve. Ele desiste de chantageá-la, porque a amiga dela acaba intercedendo por ela, e ele desiste. Mas o marido dela leu a carta que ele escreveu. Então, ele escreveu uma carta para entregar ao marido dela, contando tudo que ela fez, e ele acaba lendo essa carta. Tchau, Carol. Obrigada. E ele acaba lendo essa carta antes de tudo se resolver. Ele lê essa carta e aí o marido dela acaba com ela, escorraça com ela, assim, acaba com ela, briga muito com ela. E ela fica muito surpresa, porque ela não esperava essa atitude dele. Ela esperava que ele a acolhesse mais. Até porque ela fez isso para salvar a vida dele. Então, ela pensou que isso seria considerado. Mas ele não considerou. Então, é isso. E aí tem a cena final, que eu vou ler para vocês com o Vinícius.
Uma de novo, por favor. Tá. O que significa isso? Essa frieza no seu rosto? Sente-se. Vai ser uma conversa longa. Tenho muito que falar com você. Você me assusta. Nora, eu não estou te compreendendo. Não. E é exatamente isso. Você não me compreende. E eu nunca compreendi você. Até esta noite. Não. Não me interrompa. Ouve o que eu tenho para dizer, Torvald. Isso é um ajuste de contas. O que significa isso? Você não sente uma coisa estranha no fato de nós dois estarmos conversando assim? O quê? Nós estamos casados há 8 anos. Você reparou que esta é a primeira vez que nós dois, você e eu, temos uma conversa séria, como marido e mulher? Séria? Como? Durante esses 8 anos, e até antes, desde o nosso primeiro encontro, nós nunca trocamos uma palavra séria sobre nenhum assunto sério. Será que eu devia, então, envolvê-la toda hora nos meus problemas? Trazendo-lhe preocupações inúteis, coisas em que você não poderia nem ao menos me ajudar? Não estou falando de assunto de negócios. Estou dizendo que nós nunca nos unimos seriamente para chegar ao fundo de nenhum assunto. Mas, Nora, meu bem, de que é que isso ia lhe servir? É exatamente isso. Você nunca me compreendeu. Eu fui muito incompreendida. Primeiro pelo papai, depois por você. O quê? Nós dois que a amamos mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. Vocês nunca me amaram. Vocês só achavam que era divertido pensar que me amavam. Nora, o que é que você está dizendo? É a pura verdade, Torvald. Quando eu morava em casa de papai, ele me dizia a opinião dele a respeito de tudo. Assim, eu tinha as mesmas opiniões. Se eu discordasse dele, eu escondia, porque ele não ia gostar. Ele me chamava de sua bonequinha e brincava comigo da mesma maneira que eu brincava com as minhas bonecas. Quando eu vim morar com você... E é assim que você se refere ao nosso casamento? Eu quero dizer que eu fui simplesmente passada das mãos do papai para as suas. Você organizou tudo de acordo com o seu gosto. E assim eu passei a ter o mesmo gosto. Ou talvez eu tenha fingido. Já não sei mais distinguir mais uma coisa da outra. Agora, quando eu penso nisso, tenho a sensação de ter vivido aqui como uma mendiga, vivendo do que me era dado. Minha vida tem sido fazer gracinhas para você, Torvald. Mas era isso que você queria. Você e papai me fizeram um grande mal. Foi por culpa de vocês que eu desperdicei a minha vida. E aí depois a Nora pega suas coisas, pega suas malas e vai embora. Obrigada. E aí ela resolve ir embora. E isso, na época, foi um grande escândalo, né? Então, uma mulher, uma encenadora, um autor. Tá, vamos para o próximo texto, eu ainda tenho tempo. O próximo texto, ele está inserido no naturalismo, e é a principal obra desse autor, uma obra teatral que representa bem essa escola literária. Ele é do Strindberg. O Strindberg, ele é sueco, ele nasceu em 1849, morreu em 1912. Ele é considerado um dos pais do teatro moderno. Ele foi dramaturgo, escritor e ele foi pintor também. E as escolas pelas quais ele passou foi o naturalismo, o realismo, o simbolismo e o expressionismo. Senhorita Júlia foi escrita em 1888 e é a sua obra mais importante. Ela foi encenada no ano seguinte, na Dinamarca. Antes de ser encenada e de ser publicada, esse texto teve que ser modificado porque ele foi censurado. Enfim, então esse texto conta a história da senhorita Júlia, que é filha de um conde, então ela é uma nobre, pertence à aristocracia, e ela se passa numa noite, se passa na noite de festas de São João. O conde sai para visitar os seus parentes e a Júlia fica, e ela vai festejar com os criados.
Ela terminou o seu noivado há pouco tempo, então os criados comentam que ela está um pouco agitada, um pouco estranho por causa disso também. Então, nessa noite em que o pai dela não está, ela se vê livre para ela poder festejar. Então eu vou ler um trecho de um personagem que para dar uma descrição da senhorita Júlia. Esse texto ele tem 3 personagens apenas, né? Então é a senhorita Júlia, o Jean, um criado, que é com quem ela passa a noite toda conversando, bebendo, e a Cristina, que é a cozinheira, e ela é a noiva do Jean. Na primeira cena, bora lá. Então, é Jean, criado da família, falando sobre a senhorita Júlia. A senhorita Júlia é muito superior em certas coisas e na de outras. Igualzinha à mãe, a condessa... Não, vou ler de novo que eu errei. A senhorita Júlia é muito superior em certas coisas e nada em outras. Igualzinho à mãe. A condessa gostava mais da cozinha e do curral do que do resto da casa, mas é incapaz de sair com um só cavalo atrelado à carruagem. Andava com os punhos sujos, mas usava o brasão nas abotoaduras. Mas, para voltarmos a Nossa Senhora, acho que ela não tem o menor respeito a si mesma e à sua posição, isto é, ela não é refinada. Agora mesmo, no celeiro, por exemplo, ela roubou o guarda-caças de Ana e o fez dançar com ela, sem esperar ser convidada. Nós nunca faríamos uma coisa dessas. Mas é isso mesmo que acontece com os nobres. Quando tentam comportar-se como gente simples, eles se tornam vulgares. Nessa fala do Jean, a gente consegue também perceber um pouquinho desse personagem. O Jean, ele é um criado, porém, ele viajou bastante, ele trabalhou em um hotel, então, por isso, ele conhece outras línguas, ele serviu muitos jantares, muitas coisas, então, ele ouviu muito os nobres conversando, então, ele sabe falar bem. E o Jean, ele tem esse sonho, esse desejo de subir de classe, e ele vê na senhorita Júlia uma possibilidade de ascensão. Então, aqui, no caso desse texto, o determinismo do naturalismo é colocado, assim, principalmente em 2 questões, a questão da classe e a questão do gênero, porque a senhorita Júlia, apesar de ser nobre, de ser filha do conde, ela não pode se comportar dessa maneira que ela estava se comportando, ela não pode ser a mulher que ela é, que aqui ele fala sobre a mãe dela também, então a mãe dela criou ela de uma maneira diferente para a época, a senhorita Júlia montou a cavalo, aprendeu a atirar, né? Então isso para uma mulher, e ela rompeu o noivado, também é uma coisa muito escandalosa, então ela vence, vamos dizer assim, que entre os dois, Jean e Júlia, que esse texto se passa inteiramente num diálogo entre os dois. Jean está abaixo por conta de sua classe, mas está acima como homem, e Júlia está acima por conta de sua classe e está abaixo enquanto mulher. E esse conflito de gênero e de classe é um pano de fundo desse diálogo entre os dois. Um vê no outro a possibilidade da sua liberdade. Jean vê na Júlia e Júlia vê nele, nos criados todos, enquanto o conde está fora, uma possibilidade dela agir da forma que ela tem vontade. Então, voltando à história, os dois acabam tendo essa noite, aí eles se comportam de uma maneira que não vai ficar legal depois, quando o conde chegar no dia seguinte. Todos os criados estão presenciando que eles estão conversando de maneira íntima, que eles estão passando essa noite juntos, e Júlia e Jean começam a se preocupar com o dia seguinte. Quando essa noite acabar, a realidade volta. E aí, como é que vai ser? O conde vai descobrir o que a filha fez, o que o criado fez, e ele vai poder perder o emprego, e ela, que já não está muito bem, né, terminou noivado, em casa, ela começa a se preocupar, né, então ela começa a se cansar muito da vida, e ela fica desesperada, assim, ela quer sair dessa vida. E aí tem uma parte no texto que os dois contam um sonho que eles tiveram.
que é uma forma de... É um símbolo desse determinismo de classe e de gênero. E eu vi das pessoas, tudo, escumalha perdida sobre a água, até naufragar, cada vez mais para o fundo. Isso me lembra um sonho que eu tenho, às vezes, no qual estou no alto de uma coluna, sem saber como descer. Olhando para baixo, fico tonta, tenho que descer, mas não tenho coragem de saltar. Não posso ficar ali e desejo cair, mas não caio. Não há descanso. Não pode haver sossego para mim até que eu desça até o solo. E se chegasse ao solo, gostaria de ficar no subsolo. Você já sentiu isso? Não. No meu sonho, eu estou deitado debaixo de uma grande árvore, numa floresta escura. Eu quero subir ao topo da árvore e olhar por sobre a paisagem clara, onde o sol brilha. Eu quero roubar os ovos dourados de dentro de um ninho bem alto. E então eu subo e continuo subindo, mas o tronco é grosso e liso e o primeiro galho está longe. Mas sei que, se alcançar o primeiro galho, eu irei até em cima, como se estivesse subindo uma escada. Ainda não alcancei isso, mas sei que chegarei lá, mesmo que somente em sonho. Então, nesse sonho dos dois, a gente vê que Júlia quer descer, ela está no topo da colina e não consegue descer, e Jean quer subir. Então, é um símbolo do conflito desses dois personagens que estão determinados pela classe que nasceram, pelo gênero que nasceram. Jean e Júlia planejam fugir. Jean faz essa proposta para ela, mas ele está de olho no dinheiro dela, então, no meio dessa noite, ele fala, e se a gente fugir? E se a gente pegar o próximo trem, a gente vai para a cidadezinha tal, a gente abre um hotel, eu sei servir as pessoas, eu sou simpática, eu sei falar, você é refinada quando você quer, você sabe ser refinada, você tem classe, então você vai ser, assim, o ornamento da casa, vai conversar com os clientes, vai cobrar todo mundo, e nós dois a gente vai conseguir viver uma ótima vida. Então ela lança isso, ele lança isso para ela, que é um sonho que ele tem, e é a forma que ele vê de sair da condição de criado. E ela vê essa possibilidade como uma forma de sair também dessa propriedade, do ter que casar, do não se ajustar nessa família, então ela vê isso como uma possibilidade de liberdade. Mas Jean, assim, e aí tem essa questão que é bem diferente do romântico, né? No texto da Dama das Camélias, Margarida e Armando também pensam em fugir. Eles também têm essa ideia da fuga da onde estão para eles poderem viver. Só que isso é de uma forma sentimental, é o grande amor que nós temos um pelo outro, nós que somos melhores, que temos um bom coração, nós temos que sair daqui e viver lá e realizar o nosso amor. No caso da Júlia e do Jean, tem essa questão da fuga, mas é muito prática. Tanto que ele fala, olha, eu preciso do dinheiro da passagem, você vai emprestar. Aí ela fala, mas você gosta de mim, você me ama. Ele fala, nada de sentimentalismo. Então, assim, é bem prático, é uma questão objetiva de ir lá e resolver esse problema. E aí, quando está amanhecendo e o conde está chegando, os dois ficam mais desesperados, principalmente a Júlia. E aí ela decide, não, a gente vai fugir. Ela sobe, arruma as malas e ela volta com o seu passarinho de estimação. E aí esse passarinho atrasa essa situação, porque o Jean fala para ela, não, você não vai levar esse passarinho, não, mas eu quero levar, eu gosto dele, eu não quero deixar ele aqui. Então, se eu tiver que deixar ele aqui, eu prefiro que você mate. E aí ele vai lá, ele mata o passarinho, e enfim, então isso atrasa, o que acontece? Cristina, que estava dormindo, acorda e pega os dois fugindo. E aí ela impede que os cavalos sejam liberados e os dois eles não conseguem fugir. E fica naquela discussão, naquela questão. O que acontece com Júlia? Jean dá uma navalha para ela e diz para ela que isso vai ser muito difícil, mas talvez seja a única coisa que ela possa fazer. E o texto termina aberto, né, com Júlia com a navalha na mão, indo para o jardim. Então, a conclusão que a gente chega é que ela se mata. No filme, aparece essa cena é exposta.
E Jean, o que acontece com Jean? Ele volta para a vida dele normal. Então, o Conde volta, a noite acabou, a realidade acabou, o encanto acabou, então a sineta toca, o Conde chegou, ele já vai lá, limpa as botas, já levanta, já vai servir, já põe a roupa de criado e segue a sua vida. E é aí da oitava jornada teatral do Grupo Geraldos. Ela também faz parte do credenciamento número 2 da Prefeitura de Campinas.